Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, tá começando hoje o nosso programa Querigma Hoje. Como é bom estar aqui de novo com vocês. Boa noite e bom dia também para aqueles que estão escutando o podcast, né, no horário que achar melhor. Sim, nosso tema de hoje é muito legal. Vamos conversar sobre propósito. Será se eu tenho um para que viver? O cristão, ele tem um para que viver? Pergunta bem difícil, não é? Principalmente quando nós iniciamos na missão. Mas hoje vamos começar fazendo, né, a leitura, né, da palavra, a leitura do Senhor, para nos orientar, para conversar, porque essa leitura hoje ela fala muito, né, desse significado, né, desse propósito, desse chamado, né, e para responder essa pergunta, será que cada um tem um? E sabe, né, como a Aline colocou, tem um e para quê? Viver, né, e o que dá sentido na sua vida, né, e qual seria o chamado para ser, né, da sua missão, digamos assim. Acho que tem bastante coisa que pode ser puxado aí a partir do propósito, né? Vamos começar com a oração, então, do ano vocacional? Quem sabe, gente, nós já estamos refletindo, né? A Semana Catequética de Brasília vai refletir também sobre o tema central do ano vocacional, né? Vocação, graça e missão. E o lema é Corações Ardentes e Pés a Caminho. E vamos então ler a oração, rezar juntos. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do nosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém? Amém! E aí, para nós, né, iniciarmos também, né, com a palavra transmitida depois, né, dessa belíssima oração, que também é a comunicação, né, nossa oração, nossa entrega, né, para Deus e nossa resposta também a Ele, né, e também a resposta dele para conosco. Sim, a palavra de Deus que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, né, na Bíblia, é uma carta de amor de Deus para nós. E vamos então abrir os nossos corações para que ela possa entrar e frutificar. E a partir dela a gente possa ser, né, fortalecido e dar uma resposta a Deus também. Vamos ler hoje então Lucas 24, versículos 13 ao 35. Repetindo, Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 35. Ela é uma leitura bem conhecida. Os discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado, chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então, Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" E eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno,
que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantada. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinha visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação exatamente como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então, ele lhes disse: Como sois a inteligência? Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes, em todas as escrituras, o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se caminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram. Fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu-lhes. Então, os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E dizia um para o outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram-nos: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir do pão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa, que evangelho que nos deixa realmente com o coração ardendo, né? Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos e vai contando sobre as escrituras, relembrando os profetas, caminhando com eles. E no partir o pão, né? Na Eucaristia, ele é reconhecido. Eu me lembro da minha juventude, alguns aninhos atrás, bastante. Nós tínhamos o encontro de Emaús, né? Que passávamos o final de semana, um retiro, na verdade, né? Um final de semana inteirinho meditando sobre essa palavra e achando, reverberando esse chamado de Jesus, né? E de anunciar, e eu estarei convosco. É tudo assim uma confirmação, né? Dentro da nossa vida de que ele caminha conosco. Saudades daquele tempo. Eu acredito que esse movimento Emaús ainda existe até hoje, né? Dentro da nossa arquidiocese. Saudades. Saudades a gente fica, né? Como eles estavam falando na mensagem, né? Eles também estavam com saudades, né? Vamos lembrar, né? Como é saudoso, né? Eles vinham tristes, né? Então, a Lilian lembrou a saudade como uma nostalgia, né? De um retorno. E assim também estavam os discípulos, né? Aquele sentimento de pensar, poxa, como era, né? O Senhor aqui junto conosco, né? E tristes, né? Pelo caminho, pela jornada. E pela aparente ausência, né? Muitas vezes a gente vai passar por isso, né? Uma aparente ausência de Deus. Acho que Deus não está tão perto, acho que ele se esqueceu de mim. Me abandonou. Me abandonou e eu estou nessa situação que não está confortável, né? E vale a pena a gente ir à Sagrada Escritura, né? Ir conversar com o sacerdote, pedir a graça da absolvição, né? Se a gente está carregando algumas coisas que muitas vezes a gente mesmo coloca nas costas, né? Algumas desavenças, alguns motivos que nos entristecem,
Quem sabe Deus não vai ter ali uma palavra para você, né? Ou ir ao sacrário também, uma ótima ideia, pessoal. Passar um tempinho, nem que seja em silêncio, em frente a Jesus sacramentado, né? Deixando-se invadir, né? Pelo amor que Ele tanto tem de ser entregue a nós na Eucaristia. Acho que tem muitas saídas para essa saudade. Tem mesmo, muitas, muitas. E é bom, como é gostoso também, né, a gente relembrar, né, nesse momento de coisas boas. E na estrada, né, os dois vinham relembrando, eles vinham conversando, né, os dois discutindo o que tinha acontecido, né, e toda essa conversa, né, e eu trago, né, nós trazemos hoje para vocês, aliás, a questão desse propósito, né, qual era a intenção, né, de Cristo ter passado por aquilo tudo, né? O significado de propósito, pegando a terminologia da palavra, significa intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, né? Um objetivo, finalidade, um intuito, aquilo também a que alguém se propõe ou porque se decidiu, né? Uma decisão. Né? E o propósito de Jesus, né, foi esse, nos salvar. Tanto que ele pergunta, né, para os discípulos, né, quando estavam, fala muito bem da cegueira, e muitas vezes nós, e como a Lilian falou há pouco, estamos nessa cegueira muitas vezes, né? E aí a gente não consegue enxergar, né, as belezas, né? A gente só consegue ver o lado ali Pesado, triste, né? o lado pesado. Isso, porque muitas vezes o propósito ele está escondido, né? Sim. E é preciso desenvolver, né? Pedir um discernimento com relação ao nosso propósito mesmo, a nossa busca pelo reino, né? Às vezes a gente tem que visar um objetivo, é muito importante, porque te coloca no caminho, né? Te coloca, se você vai optar entre A e B, você sabendo que A te leva mais próximo do seu propósito, aí fica mais fácil você dispensar o B. Então, é muito importante que nas nossas escolhas, a gente coloque realmente os nossos valores em peso, né? E saiba para onde a gente quer ir, né? Para poder dar passos. E Jesus veio dar esses passos para nos abrir um caminho, né? Um caminho do ensinamento do Evangelho, um caminho de amor, de perdão. Ele já deu né? Deixou várias pistas aí de como Deus pede, né, que o mundo seja construído, né, esse reino de Deus seja construído já aqui na Terra. Tá certo que é muito difícil a gente enxergar esse reino de Deus aqui na Terra, né? Mas nem por isso a gente pode lavar as nossas mãos e deixar por isso mesmo, né, Débora? A gente tem que construir a nossa parte, pelo menos. Com certeza. E o propósito, né, de ser catequista, qual é o propósito? Vocês já se perguntaram, catequistas? E qual é o propósito de eu ser um catequizando? Qual é o propósito de eu ser uma boa esposa, de eu ser uma boa filha, uma boa mãe? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Uma pergunta difícil, né? Nós até começamos com ela. E na oração, se nós pudermos observar, né, que nós abrimos o programa hoje, ela fala muito, né, como a Lilian disse, da questão do discernimento. Então, o primeiro passo, né, para que a gente entenda é se fazer essa pergunta, né? Qual o motivo, qual o sentido? Né? E Jesus até perguntou, o objetivo, quando os discípulos falaram que estavam tristes, né? E, você é a única pessoa que não conheceu o que aconteceu, né? E aí Jesus Cristo fala para eles, né? Na verdade, ele conta toda a história e já dá uma nova catequese para eles. Né? Então, qual o objetivo daquilo? Mostrar que realmente, de fato, ele ressuscitou, ele vive. E é muito emocionante, né? A Aline também comentou, eu só reforço, né, que a Eucaristia, né, o partir do pão. Então, muitas vezes a gente vem à missa, participa,
né, a gente vive aquele momento na missa porque é uma vivência, é uma experiência, né? A gente até vou me corrigir, né? Nós vivenciamos a missa, né? Não vou só apenas fazer uma participação mera e simples no significado, mas uma experienciação, né, da Eucaristia, justamente por causa desse momento, que é onde todas as nossas cegueiras, os nossos olhos, eles se abrem para olhar a Cristo naquele momento de comum união, comunhão com o Cristo. Nossa, que lembranças lindas você trouxe aí, realmente, né? Que a missa tem um valor incomensurável. A Eucaristia foi, assim, um presente que Deus nos deu, né? Jesus nos deu para que Ele tivesse sempre conosco, à disposição, né? Para fazer essa comunhão funcionar. Uma comunhão minha com Ele, uma comunhão céu e terra, uma comunhão minha com os meus irmãos na terra, uma comunhão da igreja como um todo, também a igreja padecente, militante, além da triunfante. Então, todos estamos reunidos em Cristo Jesus na Eucaristia. E muitas vezes, então, não podemos só assistir ou comungar de uma forma tão automática, né? Como fazemos muitas vezes, né? Achando, já vi esse evangelho. Meu Deus, está sendo de novo esta leitura. Não, ali é uma presentificação do Senhor, né? Que novamente se dá, novamente se entrega, né? No Calvário, novamente se entrega no pão, né? Porque Ele sabe que nós precisamos dele. Mais do que Ele, né? Nós ansiamos por essa presença do céu em nós, porque nascemos dele e voltaremos a Ele no dia que for o chamado, né? Tem até uma parte, tem uma música, né, que a gente canta, eu sempre fico com esse pedacinho, né, esse trecho, quando ela fala: Senhor, fica conosco, já é tarde, o dia reclina. E essa música, ela fala justamente desse encontro dos discípulos de Emaús, e ele fala, né, também de nós chamarmos, né, fica conosco, Senhor, ajude-nos, então, para nos ajudarmos a enxergar os nossos propósitos, né, as nossas missões. Então, sozinhos, nós também não damos conta. E por isso que fracos. Exato, por isso que fracos. Ele já pensou até nesse detalhe, né, dessa continuidade de estar ali, quietinho. Você vê que ele não invade os nossos espaços, nem invadiu o espaço dos discípulos que andavam, né? Pelo contrário, ele foi acompanhando. E é isso que ele faz em nossas vidas. Principalmente quando nós vamos começar a dar sentido, né, a ressignificar as nossas missões, né, dentro da igreja. E a gente, quando eu fui preparar esse tema, eu lembrei muito, né, a gente trouxe a questão do ano vocacional, porque vai ser um ano onde nós vamos refletir esse propósito, né, o ano inteiro. Refletindo quais a igreja como um todo, né, todos os ministérios, todas as pessoas mesmo, tentando entender qual é a sua missão frente ao chamado que Cristo nos fez, né? De o seguirmos, sermos cristãos católicos. Qual o sentido disso? Qual vai ser a minha parcela de entrega, né? Talvez o meu propósito, a minha missão, a minha vocação façam parte desse propósito final que pode ser o segmento verdadeiro do Cristo, né? O propósito é seguir Cristo, mas como eu vou fazer para seguir Cristo mais de perto, né? E amá-lo assim como Ele me amou. Sendo catequista é um ótimo caminho. Eu recomendo. Eu também. E se colocando também à disposição para tantos serviços que hoje a igreja chama, né? A igreja convida, que é o próprio Cristo que quem chama, né? Que sempre está, né, ao lado né, como o centro, né, primeiro da igreja chamando. Então, o convite é dele. Quando ele foi escolher os apóstolos, os discípulos, os 12 no caso específico, e ele que fez o convite, na verdade. Muitas vezes a gente fica assim, mas
eu não vou me colocar a serviço porque eu tenho vergonha por causa disso. A gente também entende. Mas quando nós ficamos abertos a essa transformação, o próprio Cristo dá um jeitinho de nos chamar. Então, o convite, ele mesmo é quem faz. E às vezes a gente fica com medo, né? A gente fica, poxa, eu não vou dar conta, mas é que naquele serviço, Senhor, e eu não tenho braços, eu não consigo. Tem aquela palavra assim, entrou por aqui, saiu por ali, né? Mas não deixou reverberar, não deixou ficar, né? Eu acredito que realmente, quando diz que ele capacita os escolhidos, né? Não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Aquele hall de apóstolos mesmo é um grande exemplo disso, né? Pescadores, pessoas não cultas, outras pessoas que eram tidas como pecadoras, né? Cobradores de impostos, mas que eles iriam usar os seus dons de uma forma diferente em prol de um reino de Jesus, né? Um reino de Deus que é de amor para com todos. Hoje eu estava vendo um pedacinho do filme de Paulo de novo, né? A gente não se cansa, né? Apesar de já ter visto algumas vezes, né? E a gente vê assim como os primeiros cristãos foram corajosos, né? Sim. O sim para Jesus foi ali assim, né? Corpo, alma, coração, como a gente fala. Entrega completa. A vida está nas mãos de Cristo e eu, assim, né? Muitos foram realmente martirizados, né? Morreram pela causa do Evangelho. E esse amor, né, que eles tinham pelo que morrer, o para que viver, era inclusive tão forte que foi o pelo que eles morreram, né? Hoje, graças a Deus, a gente não tem uma perseguição aqui, né, no Brasil e talvez no mundo ocidental, mas até no mundo oriental pode ser que tenha uma perseguição não tão crua, mas existe sim uma perseguição religiosa, né? E as pessoas mesmo assim, elas não desistem do amor de Jesus, né? Isso é um testemunho muito forte que eu acredito assim que os primeiros cristãos nos deram. E hoje é difícil, né? Porque acontecem tantas coisas. Eu não sei qual o momento que vocês vão ouvir esse podcast, né? Mas eu vou colocar uma contextualização voltada por um mês, porque independente do horário que você ouvir, você vai entender esse contexto, porque foi uma coisa que chocou o Brasil inteiro, né? Que aqui de Brasília, uma chacina, né? Com 10 pessoas de família, inclusive crianças. É algo que nos faz, às vezes, até ficar como os discípulos, né? Se questionando, pensando, lembrando do lado negativo, porque tem acontecido tantas coisas, tantas violências que até nos desanima muitas vezes na caminhada. Que nos enchem um pouco de amargura, né? De falar assim, como Deus a maldade deixa acontecer, né? Porque a pergunta principal que, convenhamos, a gente faz. Como a maldade do mundo pode ser tão crua, né? Assim, como pessoas podem tramar coisas tão ruins com relação umas às outras, né? Quanto diz respeito à dignidade, diz respeito ao ser humano, Sim. Né? Realmente, essa é uma pergunta. Como Deus deixa? Né? E a gente se pergunta e a gente fica... E assim, a gente para meditar, porque você fala, nossa, Senhor, como é que deixa? Enfim, 3 crianças... Inocentes, claro, né? A gente pensa na família toda, mas o que mais me chocou, que às vezes eu não consigo nem ouvir tanto essa matéria, porque me emociona muito. Porque quando mexe com criança, para mim, parece que triplica. Né? Não desvalorizando o que aconteceu com os outros, mas é algo que me choca mais. E aí a gente vem meditando, né? E é justamente isso que a Lilian falou, dos primeiros cristãos, que esse é o pensamento que a gente deve ter. Porque vocês imagina, naquela época, né, tantas perseguições, tão qual essa chacina que aconteceu aqui em Brasília, que era algo comum à época, né? Porque você aceitar algo que eles não, vamos dizer, o governo como um todo da época, né? Os imperadores, vamos dizer assim, que eles impunham a opinião acima de todo mundo e as pessoas não podiam ter a liberdade que hoje, graças a Deus, a gente consegue, muitas vezes, né? E o amor ao Cristo era tão grande, que transcendia, e eles conseguiam,
né, ter essa paz, mesmo com o mundo desabando. Então, esse é o caminho que nós devemos seguir e rezar mais, né? Rezarmos mais pela humanidade. Então, Deus deixa acontecer. Até explico isso para os meus catequizandos, né, na época da crisma, que a gente se pergunta assim, a gente faz esses questionamentos, e muitas vezes a gente, até mesmo como catequista, a gente fica com medo de responder. Mas nós... É por isso que é importante a gente estudar, a gente buscar fontes fidedignas, a gente sempre estar de acordo com o que a igreja nos instrui. E não ter medo também, porque faz parte do lado social da igreja. E eu sempre digo o seguinte, Deus ele nos mostra... Primeiro, para falar que nós somos frágeis. Segundo, para que a gente lembre que nós dependemos dele. Né? E terceiro, para falar que o amor dele é tão grande, que se ele fosse parar todas as coisas ruins no mundo, ele estaria nos colocando como robôs. Mas ele nos deixou o livre-arbítrio. Ele nos deixou a escolha. Né? Eu sei que... Lembrando também, né, Débora, assim, que o justo morreu pelos injustos, né? Sim. O próprio Jesus foi uma vítima, né, da maldade alheia, digamos, né? Assim, né? Dali do corpo político que decidiu que ele deveria morrer porque ele falava coisas diferentes do que o que estavam na lei, ipsolites, eu agia de forma diversa. Então, assim, o justo pagar pelo injusto é uma coisa que nós vemos aqui, né, nessa terra, digamos assim. Mas o preço que Jesus já pagou, essas injustiças que nos outros passamos, né, outras pessoas passam também, que a gente aprenda talvez a unir a cruz de Cristo, né, e oferecer a Cristo como se em oblação pela salvação dos outros, né? Que a gente realmente consiga extrair, né? Como diz lá Santo Agostinho, né? De todos os males, Deus pode extrair um bem, né? Que a gente consiga, então, talvez extrair essa oblação, né? E rezarmos bem mais, né? E preparar o nosso coração mesmo para que essas coisas não aconteçam, né? Que a gente possa pedir muito, né? A misericórdia de Deus para com o povo, né? Para com essas pessoas e a gente rezar, né? Meu Deus, eu creio, espero amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não esperam em vós e não vos amam. Eu fico emocionada, eu chego a me arrepio. Essa oração é muito linda. É muito forte, então. É muito linda. E, na verdade, a gente ter realmente, quem tem a consciência do céu, né? Eu acho que aqueles primeiros cristãos, quando eles foram... né, em sacrifício, foram mortos e tal, eles tinham a certeza do céu. E esse é o propósito, respondendo a pergunta. Então, esse é o Senhor propósito, em chegar ao céu, ser digno do céu, né? Exato. Então, assim, o coração deles descansava em Deus, né? Em saber que após essa vida, eles estariam, né, em plenitude com esses Senhor que o salvou, com o coração pleno, com as injustiças sanadas. Então, a esperança do céu é um grande propósito, né? Agora, façamos também a nossa parte aqui, né? Não ficamos só esperando lá. Façamos a nossa parte. Ontem eu até compartilhei uma mensagem com uma amiga minha, e a gente conversava justamente sobre isso, né? E a gente falando, poxa, Débora, como é difícil passar por isso, a gente entender, saber o que Deus quer, apesar de todas essas batalhas da vida e esses casos que acontecem, né? Que nos desanimam. E eu mandei uma mensagem para ela, né, do livro do Padre Alberione. Eu sempre vou trazer uma coisinha aqui para o programa, porque primeiro é a minha espiritualidade, né, como eu sempre venho colocando, né, eu sou cooperadora leiga, paulina, consagrada agora com promessas, né, de toda essa família, e a minha espiritualidade é em Paulo, né, a Lili, quando trouxe de Paulo, eu já que me arrepio, porque Paulo é a nossa referência maior, né, de sermos esses cooperadores dele, né, e na vivência, na fé, esses missionários. E aí, o nosso fundador, né, Padre Alberione, eu mandei para ela essa mensagem, que ele mesmo escreveu. Às vezes, as necessidades eram graves e urgentes, e todos os recursos e esperanças humanas estavam esgotados. Então, se rezava e se tentava expulsar o pecado e toda falta contra a pobreza,
e chegavam a soluções impensáveis. Dinheiro recebido através de desconhecidos, empréstimos oferecidos, novos benfeitores e outras coisas que ele, no caso do padre Alberione, ele sempre se referia em terceira pessoa, né? Isso daqui é uma biografia dele. Ele nunca soube explicar. Os anos passaram, as previsões de falência, as acusações de loucura se enfraqueciam e tudo procedia às vezes com fadiga, porém em paz. Então, esse é o sentido, né? Então, apesar de todas essas coisas, a gente confiar. Só para contextualizar, o padre Alberione, ele formou muitos jovens, né? Muitas congregações, e ele começou a unir, né, esses jovens, ele deu um sentido de vida para muitos jovens. Dentro desses jovens, ele fez a ala masculina, que tornou-se os padres paulinos, a ala feminina, digamos assim, que são as irmãs paulinas e as pias discípulas. As paulinas são da parte das comunicações, as pias discípulas já são voltadas para a Eucaristia e liturgia, né? E os outros institutos, tem Instituto de Família e tudo, até chegar em nós leigos. Por isso que nessa frase, quando ele diz dos benfeitores, são essas novas grupos que ele abraçava. Dentro disso, ele criou, né, um jornal, uma imprensa à época, e uma das frases principais dele era: fazei a boa imprensa, que foi, inclusive, em outro momento, eu até conto a minha frase de conversão de vida e que me fez hoje ser a comunicadora que eu sou. Porque você tem que contar hoje. Acho que eu não vou aguentar esperar outro dia, Débora. Essa história é longa. Meu Deus do céu. Mas vai me matar de curiosidade essa mulher. Só um pouquinho. E a frase dele, ela ecoa, né, no mundo da grande família paulina, dos nós como seguidores. E a história do padre Alberione é belíssima. Eu vou prepará-la, então, para trazer no próximo programa, para a gente conversar sobre a história dele, como que eu me tornei hoje jornalista. Eu acredito que tem bastante sacerdotes, assim, que eles têm uma visão diferente de igreja daquele momento que ele estava vivendo, né? Acho que o padre Alberione, ele teve essa visão de que era necessário investir nessa parte da comunicação para a igreja não ficar só voltada para si mesmo, né? Só voltada só para a liturgia, ou para o clero, ou para as necessidades primárias, mas que eles tenham que ter um olhar, né, para fora, para o povo. Para o povo, né? Indo em busca do povo, se comunicar, né, a palavra de Deus ao povo. Ele tem uma frase também que ele diz, levai o evangelho levai a luz do evangelho a todos os povos, né? Então, a todos os cantos, assim como Paulo também fez. E isso tem um determinado custo, né? Então, ele deve ter empenhado a sua palavra, empenhado né, as coisas para produzir os livros. Naquela época não existia internet, né? Não existiam as redes sociais, né? Letra por letra. Os tipógrafos e tal, e fazer... E todo mundo chamava ele de louco. Você viu que numa das frases ele fala as deixas, né? As palavras de loucura começaram a desaparecer, porque as pessoas achavam que ele era um louco, porque ele tinha um pensamento visionário, né? Para a época que não tinha tantas inovações como a Lilian falou. E ele disseminou muito bem a comunicação católica, começou mesmo através dele para o povo, né? Graças a Deus, outros padres já também colaboraram com isso, né? Olha, essa rádio não é um exemplo de um padre que, tocado pela missão de evangelizar as pessoas em suas casas, pelo rádio, vamos fazer, gente, vamos montar, vamos contar com a graça e com a contribuição do próprio povo para chegar ao povo, né? Como tem o sistema da Canção Nova, como eu me lembro, inclusive, Maximiliano Kolbe, né, que ele fez um jornalzinho, mas que chegou tão longe, né, profissionalizou pessoas, chegou com a palavra de Deus a muitos corações. Exatamente. Assim como os discípulos de Emaús, se a gente voltar para fazer o nosso fechamento e a ligação, eles voltaram para Jerusalém, porque eles ficaram tão alegres, tão felizes, que correram, né, para falar para os outros apóstolos: olha, realmente vimos, estivemos e vivenciamos com o Senhor. Então, o propósito de tudo isso que nós estamos falando, até trouxemos esse assunto de comunicação, é esse.
vivemos, ouvimos e sentimos o Senhor. Vamos anunciá-lo mais e mais e mais. Esse é o propósito. Esse é o verdadeiro sentido. Do catequista E nosso. e dos comunicadores cristãos. E, na verdade, um propósito geral para quem segue a Jesus Cristo, né? Ele tem vontade de partilhar esse amor que ele já recebeu com as demais pessoas. Então, sejamos felizes no encontro com o nosso propósito, né? Vamos passar a refletir sobre ele sempre, né? Ajuda-nos a nos manter numa linha e peçamos a Deus, né? Para ele ficar conosco. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e o dia declina. Que essa seja a nossa oração naqueles momentos que, né, a gente ficar como os apóstolos cegos e ele vai. Com certeza ele vai ao seu encontro, vai ao nosso encontro, vai nos dar a força para a gente seguir aí na caminhada. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Encerramos então hoje com essa mensagem de esperança, com essa mensagem de fé. O sentido, qual é o propósito? Vamos refletir, como a Lilian falou. Um grande beijo e até o próximo programa. Até o próximo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.